Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEX e Huobi, de acordo com quantos desvios padrões se encontram acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós vemos então como essa nossa linha base, a primeira metade do gráfico, nós temos aqui um volume mais fraco. Na segunda metade nós temos em média um volume maior, especialmente aqui na região central da segunda metade. Nós temos aí um volume bastante acima da média e nós temos uma ascensão nos preços aqui exponencial, iniciada aí praticamente em 8 de maio e se estendendo até praticamente 15 de maio. Depois nós temos aqui um segundo movimento de menor expressão, concentrado praticamente aqui em termos de volume, já para o final do mês de maio, em torno aqui do dia 26 desse mês que acabou. Essa então é a configuração básica que nós vamos usar como base para a nossa análise. Nós vamos comparar então com esses períodos. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa da Bitcoin. Para o final do dia de hoje, nós temos aí 8.791 Tethers às 21 horas, aí cotado na Exchange Binance, 21 horas horário de Brasília. Nós temos o intervalo admitido para o fechamento desse dia de hoje, indo de 8.600 a 8.950, bastante razoável essa movimentação, coerente aí com o patamar atual dos preços, porque ocorreu um rompimento da região 8.400, 8.600, onde nós nos encontrávamos aí na passagem aí dessa noite. E nós temos então todo o intervalo acima do último fechamento, o que dá uma expectativa de alta e bastante forte, provavelmente aqui associado com esse aumento da correlação entre preço e volume que a gente vê no fundo do gráfico com uma coloração mais alaranjada nas tarjas verticais que representam essa grandeza. Vamos dar uma olhada então nos demais pares. Começamos aí o nosso giro com Ethereum cotado em BTC e aí a gente vê uma consequência então daquela primeira tela que nós mostramos como base. Nós temos aqui na primeira metade do gráfico uma fraqueza tanto nos preços quanto no volume, e na segunda metade um volume algo maior, em especial aqui nessa região central do segundo hemisfério, e nós temos também aqui os preços agora se acomodando após o salto, com menor volume num patamar aqui entre 30 e 32 mili. Eu chamo a atenção para esse intervalo aqui onde nós tivemos um grande volume, nós praticamente não tivemos uma variação nos preços. Então, interessante aqui essa movimentação, ela é totalmente à parte. Então, foi um dia em que se concentrou uma movimentação nos preços do Ethereum, mas ele não teve uma movimentação nos preços. Então, muito volume negociado, pouca movimentação nos preços. Isso é raríssimo aqui nós termos essa representação. Vale lembrar que a movimentação do Ethereum em BTC ela se iniciou praticamente no final da movimentação, que foi perto daí do dia 15 de maio, quando termina a ascensão nos preços da Bitcoin em Tether, e essa ascensão aqui compensou toda a perda que vinha ocorrendo aí nesse período. Então, uma excelente oportunidade de valorização aí para quem teve a oportunidade de aproveitar essa alta. Vamos dar uma olhada então no próximo par. A gente entra aqui em Litecoin. Antes disso, nossa expectativa para o Ethereum no final do dia de hoje segue a mesma do final do dia anterior, bastante próximo aos 31 mili, logo abaixo disso 30.9, no intervalo bastante estreito aqui que vai dos 30.6 até 31.3. Então a gente tem aqui essa nossa representação. A figura ela parece uma previsão bastante ruim, mas se a gente for olhar para os números, a gente está falando de 1.09 e 55% da variação dos preços. Então, apesar dessa representação, a figura está bastante distante uma da outra. A nossa predição do fechamento que de fato ocorreu, os números aqui indicam que é uma função da escala e do zoom que está sendo dado automaticamente ao gráfico, mas essa previsão não é ruim.
Vamos dar uma olhada então agora sim no próximo par. A gente vê aqui Litecoin cotado em BTC, a gente vê uma curvatura bastante semelhante, mas a gente tem aqui dois momentos interessantes, onde a principal alta que teve então nos preços da Bitcoin, ela não se refletiu imediatamente também na Litecoin, ela ocorreu depois, embora houve um grande volume, porém a alta aqui foi bastante reduzida e a segunda alta conseguiu uma extensão maior, ainda que ela não foi capaz de compensar a perda que ela teve aqui no período, como o Ethereum conseguiu fazer. Então a gente vê aqui um desempenho mais fraco da Litecoin, provavelmente porque já dentro do histórico a Litecoin vinha tendo aqui uma valorização maior e a Ethereum vinha defasada nesses mesmos termos. Então aqui é natural, aos poucos, uma leve compensação, porque dentro aí de um intervalo maior de tempo é natural que ocorra o chamado break-even, que ela se compensa. Então quem se valorizou primeiro desconta isso um pouco e quem vinha desvalorizado compense isso mais adiante. Uma outra referência a isso, não representada aqui, é o que vem acontecendo com a Binance Coin, que ela vem antecipando em algumas movimentações e depois, quando todas as demais se movimentam, ela acaba às vezes até recuando ou ficando para trás, ou seja, não acompanhando o ciclo das demais. Vamos então dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente tem aqui 13 mili BTC, 13 mili BTC para as 21 horas do dia de hoje, no intervalo que vai de 13.1 até 13.5, então centrado aqui em 13.3 esse intervalo. A gente olha essa figura aqui, parece uma previsão bastante boa, mas se nós formos olhar os números aqui, os números são piores. Essa previsão em termos de margem de erro, ela é praticamente metade da qualidade da anterior. Então é interessante como a visualização do gráfico não pode ser isoladamente interpretado, e isso aqui se deve à excursão que os preços tiveram nesse período. Então isso dá aqui uma proximidade maior aqui nas últimas predições, não necessariamente associadas ao erro que cada uma delas teve nesse período. E o último par nosso é Bitcoin Cash cotado em BTC, e aqui sim a gente vê uma figura aí bastante semelhante à Litecoin em termos de desvalorização na primeira metade e valorização parcial na segunda metade. Uma outra coisa que a gente chama atenção é o pequeno intervalo de maior volume que nós tivemos, que é o menor dos três, entre Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, que aconteceu aqui logo após então ou durante o ciclo de valorização, mas nós tivemos aqui uma recuperação bastante restrita logo acima dos 50 mil. Vocês devem lembrar, quem está acompanhando as nossas análises, a gente vinha dizendo aí que nós tínhamos uma resistência, um patamar aí dos 50 mil como uma resistência para a valorização da Bitcoin Cash em BTC. Aparentemente aqui esse patamar foi rompido. Agora a gente chama atenção para o volume, e aí restaria saber se a correlação do volume com os preços é significativa para sugerir aqui que com fraco volume implique num recuo. Olhando apenas pela movimentação dos preços, o nosso algoritmo consegue identificar aqui um canal de alta, mas a gente nota aqui que houve um leve rompimento e quem sabe patamares mais altos, não necessariamente dos 60 mil, mas aqui como outrora ela navegava aqui na casa dos 56 mil, como a gente estava acostumado a ver já em períodos anteriores, ela poderia então estar a caminho. E aí a gente verifica isso aqui no último gráfico, onde é que nós temos aqui uma predição dos preços para o final do dia de hoje, uma figura que não inspira muita confiança, apesar da margem de erro ser bem mais alta que as demais. 1.84 não chega a ser tão alta assim, em especial quando a gente compara com a variação que os preços têm, que é praticamente o dobro disso, da casa dos 3.5%, 3,6% de um dia para o outro. Então a gente tem aqui uma expectativa dos 50,9 mil para o final do dia de hoje, o intervalo aí levemente acima do fechamento anterior, e a gente tem uma correlação bastante baixa aqui na casa dos 25% entre preços e volume. Então provavelmente aqui vão ser outros fatores que vão determinar, o que não impede então que esse par continue se valorizando em BTC, mesmo com um volume menor negociado na Binance. Essa então foi a nossa análise aqui das altcoins. A gente começa aí o nosso giro então pelo mercado. Litecoin, blockchain e criptoeconomia. Instagram está perdendo executivos para a criptomoeda do Facebook. Isso é um rearranjo de times, isso aí é natural nas empresas que vão focar então os recursos nos projetos então que eles têm mais interesse no momento. E a gente chama atenção para outra matéria, que é usuário do Local Bitcoins é condenado a 2 anos de prisão. Para quem não está a par, o Local Bitcoins é um marketplace onde
peer-to-peers, né? Traders peer-to-peers podem se apresentar, se inscrever e negociar, então comprar e vender criptomoedas. A gente já fez isso daí, a gente não vendeu, mas a gente comprou criptomoedas ali. Então tu tem formas distintas de pagamentos, desde vale presentes, PayPal, etc. Então as formas mais distintas de pagamento, algumas até inimagináveis, estão por ali. Então permite isso, é uma multinacional com sites, né, em diversos países, e aí permite essa integração. Então é muito interessante, isso dá flexibilidade aí para os usuários. Vale a pena conferir, mesmo que acabem jamais negociando. É interessante saber que isso existe. Mas então, por que o usuário foi condenado? Então ele foi condenado porque ele operava então criptomoedas sem licença nos Estados Unidos. Então ele precisaria ter licença do governo, né, dos órgãos competentes. Ele não tinha essa licença, ele foi condenado então a praticamente 2 anos de cadeia, né? Muito interessante, tá? Mas qual é o motivo? Isso aparentemente é um motivo banal para isso aí estar sendo feito. Não, mas ele tinha um outro problema, e aí talvez a causa disso, tá? Ele estava propondo uma cidade inteligente onde o meio de pagamento seria Bitcoin. Então aí tu começa a ter um risco, tá? Ele apresentou isso aí para investidores aí no estado de Nevada, se eu não me engano, e como diz aqui a matéria, tá? Então ele foi condenado. Então ele estava prevendo aí uma área aí de alguns hectares, 16 hectares, era uma área pequena, para montar ali 18 acres, e montar então essa cidade inteligente, onde seria então uma cidade chamada Bitcointopia. E ali teria-se então a Bitcoin como meio de pagamento oficial dentro daquela região. Então aí a gente começa a ver então alguns projetos que estão surgindo. Inicialmente eles têm esse tipo de reação, tá? Infelizmente é assim que o sistema tem trabalhado, é assim que o sistema vem aos poucos aí procurando cercar e eliminar esse tipo de iniciativa, mas isso é um caminho sem volta, não existe, vai surgir, e no momento em que eles bloquearem isso na internet, isso vai obrigar as pessoas a ter então uma rede paralela, e essa rede vai acontecer, é inevitável, não tem mais como retornar aos patamares anteriores. CoinMarketCap, Bitcoin nesse momento $8.703 o benchmark, Ethereum 268, recuando então da casa dos 270, Ripple 44 cents, conseguindo se manter aí acima dos 43, Bitcoin Cash 441, uma leve recuperação aí rente ao fundo que ela teve, então oscilando aí entre os 470 e 420, Litecoin 114, bastante próximo aí do seu topo, EOS aí 773, abaixo então dos 8, então não conseguindo mais retornar aquele topo, e Binance Coin 33, mantendo-se estável. Vamos dar uma olhada então no volume, e aí nós temos aí no volume as principais exchanges, BitMEX, Binance e OKEX, as três mais, as três nossas, 2.1, 1.9 e 1.9, vocês já sabem que isso é um volume fraco, e que com esse volume fraco, dentro da nossa interpretação, nós não precisamos esperar testes aos 8.800, que aliás começaram a ser testados aí ao longo aí dessa manhã, desde as 8 da manhã fizemos um teste às 8.800, aí tivemos aí um retorno que nos levou aos 8.550 praticamente, então continuamos aí no canal 8.800, 8.600. Então a gente chama atenção aí para o período que nós ficamos oscilando aí dentro da região 8.400, 8.600, e agora aparentemente a gente iniciou aqui uma alta, porém a gente chama atenção que para esse volume que nós estamos tendo aí nas últimas horas, a gente não acredita que os 8.800 sejam possíveis de fazer o rompimento. A gente pode ficar oscilando aí, provavelmente com teste aos 8.600, e se esse volume se mantiver aí nesses níveis aí da hora anterior, é possível que a gente retorne então ao andar de baixo, novamente a região 8.400, 8.600, mas por enquanto os 8.600 são suporte, e até então que eles sejam de fato rompidos, vamos permanecer dentro dessa região 8.600, 8.800. Dentro da perspectiva de dias, nós estamos vendo aqui, temos ainda 6 horas e meia de negociação nesse dia de hoje,
E então estamos falando aí de praticamente 25% do tempo do dia, do tempo do candle ainda para ser completo, e nós estamos aí logo acima dos 75% do volume negociado em relação ao dia anterior. Dessa forma, devemos ter um volume bastante próximo, quem sabe acima. Pela fraqueza das últimas horas, é possível que a gente tenha o mesmo volume, repita o volume hoje do dia anterior. Isso aí é um volume fraco, então a gente começa aí a recuar. E aí surge sim a possibilidade que a gente comentou, de que mais adiante nós tenhamos um recuo e a gente complete aqui a simetria dessa figura. Isso é a nossa impressão com uma possibilidade, onde a gente tem volumes menores aqui e está retornando então aos 8.000. Então nós poderíamos ter nos próximos dias, de uma maneira mais suave ou mais abrupta, um retorno aos 8K. Essa é a nossa opinião em função de o volume estar recuando, e se ele assim se mantiver, não necessariamente continuar recuando, mas se mantiver nesses níveis inferiores, nós achamos bastante difícil novas altas, como a gente comentou aqui no tempo de gráfico de 1 hora, e isso pode se refletir aí em teste aos 8.600 e eventualmente nos levar aos 8.000 devido à fraqueza na negociação. Dentro de um ponto de vista semanal, a gente está vendo aqui também o volume recuar. Essa semana está terminando aí nas próximas 5 horas e meia, praticamente aí então às 6 horas e meia, praticamente aí toda a semana já concluída, e nós vamos ter aqui das últimas 4 semanas, essa aqui está sendo a de menor volume, tá? Nós temos que voltar 5, 6, 7 semanas atrás para ter volumes menores do que o que nós tivemos, e nessa época a gente estava em patamares bem inferiores, ali na casa dos 5K, então seria possível sim a manutenção desse volume em recuo, em declínio, nesse patamar que nós estamos tendo, ou seja, com essa curvatura aqui, mais 1 ou 2 semanas aí de volume fraco, nós poderíamos ter um retorno sim até os 8K, ok? Até um teste até os 8K2 aqui embaixo, onde nós visitaríamos aqui o topo que nós tivemos em julho do ano passado. Isso poderia ser, a gente volta a lembrar que nós estamos na região que a gente considera de alto volume, que é acima dos 6.500 e abaixo dos 10K, e dentro dessa região aqui a gente teria liberdade de oscilação, então não existe aí uma necessidade da gente estar continuando a alta, como havia anteriormente quando nós estávamos buscando essa região. Foi isso que a gente comentou, e isso fica expresso aqui pelo alto volume que aconteceu a cada possível rompimento que nós tínhamos das resistências. Agora não, nós estamos abaixo de uma resistência forte, nós estamos acima e longe de suportes fortes aí nessa casa dos 6K, então a gente poderia sim estar oscilando aqui dentro na perspectiva semanal. Então, dentro da perspectiva semanal, novas altas vão requerer volume. Na fraqueza, na ausência desse volume, a gente pode sim fazer recuo, como pode eventualmente continuar aqui dentro desse patamar. Aí vai depender do mercado. Na perspectiva diária, essa visão ela se exacerba, ou seja, é mais possível que a gente recue sim e mais difícil que a gente continue subindo. Por quê? Porque nós estamos aqui no topo desse gráfico, no gráfico diário, e a gente tem aqui movimentações aqui repetidas a casa dos 8K. A gente poderia tanto de baixo subindo, fazendo testes, quanto recuos até ele, a gente poderia ter mais um, e é isso que a gente acredita que venha a acontecer. E no ponto de vista aqui de 1 hora, então, a gente vê aqui as oscilações acontecendo dentro dessa região 8.600, 8.800, e com excesso de fraqueza aí, a gente pode ter um retorno ao nível anterior, 8.400, 8.600. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Quem sabe ela foi um pouco mais longa ali do que a gente talvez gostaria. A gente pede desculpas, mas a gente gostaria de passar essas informações para vocês, que é para mostrar dentro de cada tempo de gráfico qual é a possibilidade que a gente está enxergando, além de estender um pouco para as demais altcoins que a gente acompanha com maior frequência. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado nos comentários. Todas as sugestões, todas as críticas são bem-vindas. A gente está tentando focar e direcionar aí o conteúdo de uma maneira que tenha maior interesse e utilidade para vocês. Não é outro o nosso objetivo. Pessoal, muito obrigado. Antes de encerrar, claro, eu preciso perder sempre que tem uma crise? Não, por R$20,21, você sabe por quê.
Tchau!